Recentemente, eu fiz um vídeo falando sobre o possível fim do Corrida das Blogueiras. Nesse vídeo, eu elenquei vários pontos que poderiam ser possíveis motivos para qual a Corrida das Blogueiras não teria conseguido os patrocínios necessários, e um desses motivos foi do projeto ser talvez nichado para o público LGBT e que uma data melhor de execução para o projeto seria o mês da diversidade, porque aí as marcas apoiariam mais o projeto e, consequentemente, teria mais patrocínio. Só que a gente já sabe também que tanto em 2023 quanto esse ano em 2024, o patrocínio das marcas aos criadores LGBTs no mês da diversidade só tá caindo, já que vários criadores de conteúdo ficaram sem trabalho e a tendência ainda é só piorar. Realmente as marcas não estão mostrando nenhum interesse em patrocinar ninguém no mês do orgulho, gente. Uma outra coisa que as pessoas comentam muito, que é se o CDB não seria melhor ser feito no mês do orgulho. Esse ano, na nossa perspectiva de criador e conversando com muitos outros criadores, e não só conversando com muitos criadores, mas ouvindo vozes maiores, assim, de empresas mesmo, sabe? né, os famosos contatos aí, né? Esse ano não foi aquele ano incrível pros LGBT+, né? Nem no mês do orgulho, foi bem difícil ali o pessoal conseguir trabalho, pelo menos é a perspectiva que a gente escuta. E não só desse ano, né? Está cada vez mais difícil ali, mas esse ano foi um pouco mais. Então, vendo por essa perspectiva, não sei se faria diferença ser no mês do orgulho. Nós mesmos, normalmente, somos criadores que a gente já não fecha muito publicidade no mês do orgulho. A gente fecha mais durante outros momentos do ano. Então, nesse vídeo, e acredito eu que por causa dessa fala e por ter tocado no tema LGBT, vários comentários falavam que o problema do Corrida das Blogueiras é a representatividade. Gente, sério, 2024. Sério. Como, por exemplo, esse comentário. Ai, gente, pra mim, amo os meninos, mas acho que escolhe muita lacração, muita militância. Ai, olha, tem poucas coisas que eu odeio na vida, tá? Eu acho que, na verdade, eu não consigo pensar em quase nada que eu odeio, mas tem uma coisa que eu odeio, é a palavra lacração. Sério, não tem nenhum contexto que essa palavra é usada que não seja de forma pejorativa pra falar que uma militância que ocorreu não deveria ter ocorrido. Sério, sem falar que é um termo que a extrema-direita usa, gente. Não. Só não. Outro comentário que teve também. Eu acho que a falta de patrocínio é muito por causa da militância chata dos meninos. Gosto muito deles e do conteúdo, mas chega uma hora que as marcas e o público cansam dessa militância e apoio descarado a um presidente que não tem o povo. Loucura. Gente, se o presidente não tivesse o povo, ele não tinha sido eleito, né? Vamos partir daí também. Se eles parassem de militar e focassem no conteúdo, acho que daria muito melhor. Outro comentário. O que o povo tem que entender é o seguinte: militância e lacração dá certo apenas no Twitter. Trazendo isso pra vida real, pra reality, desgasta, é chato, cansativo. E na quinta temporada, os participantes queriam apenas lacrar e militar. E foi terrível. Gente ruim sendo aplaudida só por conta de representatividade, etc. Não por talento. Ai, gente, sério. Difícil. Para de ser doida! Um outro comentário dizia: poderia colocar participantes homens héteros, seria interessante. Gente, em que mundo que um homem hétero sabe falar de maquiagem? Em que mundo, gente? Ai, meu Deus do céu. Mas o pior comentário foi esse. Esquerda, as marcas percebem que quem lacra não lucra. Fim. E aí eu tive que responder: deixa de ser doido, porra! Como você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Meu Deus! Eu sinto então que com aquele vídeo eu abri uma porteira do inferno para um monte de gente se sentir confortável nos meus comentários em falar que o problema do Corrida das Blogueiras é a representatividade, é a lacração. Então eu vim fazer esse vídeo pra gente responder de vez a pergunta: o problema do Corrida das Blogueiras é representatividade? Oi, eu sou o Thiago Montes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E antes da gente continuar, eu quero pedir pra você deixar um like nesse vídeo,
se inscrever aqui no canal também e me contar o que você acha sobre isso. Você acha que o problema não só do Corrida das Blogueiras, mas de outros realities é militância e lacração? Será realmente que militância e lacração é um problema na nossa sociedade? Ou será que ela existe por causa de um problema da nossa sociedade? Vamos tentar responder isso aqui hoje. Queria convidar também vocês para participar das lives aqui do canal, que acontecem toda segunda e quarta-feira às 6 horas, e depois elas ficam salvas aqui no canal para quem for membro. Então, se você tiver interesse em reassistir as lives a qualquer momento, em qualquer lugar, considere se tornar membro aqui do canal. Tá R$ 4,99 só, ó, pouquinho, nada. O preço de um salgadinho. E você apoia o meu trabalho e ainda tem acesso às lives a qualquer momento. E no futuro eu ainda quero que tenha outros benefícios. Quero que tenha grupo no Telegram, grupo no Discord. Quero depois fazer várias outras coisas e ir crescendo isso junto com vocês, tá bem? Primeiro, pra gente poder falar que alguma coisa é problema ou não, a gente tem que entender o que é essa coisa. Então, o que é representatividade? Representatividade é a junção de duas palavras: representação com idade. Se a gente for no dicionário, a gente vai ver que representatividade tem dois significados. 1, caráter do que é representativo. E 2, qualidade reconhecida a uma pessoa, a um grupo, a uma entidade ou a um organismo, montado oficialmente por um grupo de pessoas para defender ou representar os seus interesses ou exprimir-se em seu nome. O que isso quer dizer? Representatividade nada mais é quando um indivíduo ou um grupo, uma pessoa ou um grupo de pessoas se mostra literalmente representando um grupo maior de pessoas. Ah, será então que representatividade é uma coisa nova? É uma coisa que passou a existir agora com a lacração e com a militância tomando conta na internet? Na verdade, não. Na verdade, toda a mídia é representativa de alguma coisa, de algum grupo ou de alguma ideologia ou de algum movimento, de alguma coisa. Toda mídia é representativa. Se a gente for pegar os filmes antigos de Hollywood, por exemplo, em que só homens brancos, héteros e cis participavam, essa mídia era representativa desse grupo. As mídias tradicionalmente sempre incluíram esse tipo de pessoa: o homem branco, hétero, cis. E se muito, quando representavam mulheres, ou era de forma sexualizada, ou era de forma que a mulher era submissa ao homem. Então, esses filmes, eles tinham representatividade para esse grupo de pessoas. Sempre que um homem hétero, branco, cis olhasse para um filme, ele se veria naquele filme. Então, esse filme era representativo desse grupo. Toda mídia é representativa de alguma coisa. Nossa, Thiago, mas se toda mídia é representativa de alguma coisa e os homens héteros também são representados e existe representatividade para eles nessa mídia, então por que o termo representatividade é tão usado para falar só de LGBTs, de mulheres, de negros? Então, as palavras têm o significado que a gente dá para elas. E uma palavra, ela pode surgir com um significado e, através do uso dela, esse significado for modificado. Tinha um cara que morava lá na Áustria, era um véi desses nerd, tipo eu assim, que ficava lendo e gostava muito de língua. O nome desse véi era Saussure. E esse cara, ele fez um estudo em que ele chegou num conceito de que a palavra era dividida de duas formas, em significante e significado. O que é o significante? São os sons. A, B, C, D. Esses sons que eu tô fazendo agora. E o que é o significado? São os significados arbitrários que a gente dá para esse significante. Ou seja, se eu falo casa, o som casa sozinho não representa nada. Mas a gente sabe que casa significa um lugarzinho que uma pessoa mora, um lar, um lugar que alguém reside, porque a gente deu significado para esse som casa desse significado que casa tem. Então, isso não é diferente com a palavra representatividade. Quando a gente fala em representatividade hoje, a gente tende a pensar que a gente está falando de grupos marginalizados pela sociedade, como negros, LGBTs, mulheres, pois esse foi o significado mais difundido da palavra na nossa época, na mídia que a gente tem acesso hoje em dia,
porque essa é uma discussão que começou a se ter recentemente. As pessoas começaram a olhar para esses filmes que só tinham um homem branco, hétero, cis e para todas as outras produções midiáticas e começaram a pensar: ei, por que só esse pessoal é representado num filme? Por que um homem negro não pode ser o protagonista de um filme de Bang Bang? Por que uma mulher negra não pode ser protagonista de um filme de romance? Por que 2 homens gays não podem estar à frente de um reality show? Então, se toda mídia é representativa de alguma coisa, como que o problema do Corrida das Blogueiras, em específico, seria a representatividade? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Primeiro a gente pode se perguntar: o Corrida das Blogueiras é um projeto somente LGBT? Já que somos um reality aí que é considerado LGBT+, né? Embora não seja só sobre isso, seja sobre moda, beleza, maquiagem. Obviamente, a gente apresentando e tendo o cast, né, bem representativo, a gente cai muito nessa bolha. Porque se a gente for pegar outros reality shows, como o Drag Race, por exemplo, ou como Caravana das Drags, são reality shows 100% LGBTs. Esse é o caso do Corrida mesmo? Vamos parar pra pensar. Ou isso é uma tendência que o ser humano tem de colocar tudo em caixinhas? Porque o ser humano tem uma tendência de categorizar as coisas, e isso é normal. Faz parte de como a gente entende e compreende o mundo. E o Felipe Oliveira e o Eduardo Camargo, o Diva e a Depressão, são um casal de homens gays. Para a grande maioria das pessoas, tudo que eles fizerem vai ser categorizado como LGBT, mesmo que às vezes não tenha nada a ver. Vocês diriam, por exemplo, que as lives que eles fizeram no Coke Studio, no Rock in Rio, por exemplo, eram lives LGBTs? Não faz sentido, sabe? É um rótulo que um programa, uma marca, uma criação tem, porque as pessoas estão olhando pro núcleo que o criador está inserido e esquecem de analisar o programa como um todo. O Corrida das Blogueiras teve várias mulheres héteros que falaram sobre os seus relacionamentos héteros e sobre suas vidas heterossexuais. E isso também é representação. Esse grupo também está sendo representado. E o Corrida das Blogueiras, ele foca em contar a história de participantes diversos, sendo eles héteros, bi, pretos, trans. Mas por que quando uma trans está aparecendo isso incomoda tanto? Por que quando uma mulher preta vai muito bem em várias provas e é salva, mostra carisma, isso incomoda tanto? Será que o problema é realmente essas pessoas estarem aparecendo? Ou será que o problema sou eu que tô assistindo esse negócio e ainda não consegui entender e aceitar que essas pessoas também têm espaço? Porque se o problema é representatividade e durante inúmeros anos, mais de 100, 200, desde que teatro existe, desde que a sociedade existe, os homens branco héteros são os únicos representados, então como que agora outros grupos vão ser representados também? Não, isso só pode significar o colapso da sociedade. Todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta o Apocalipse. Vocês entendem a lógica de raciocínio por trás disso? Às vezes o problema não é a representatividade em si. Às vezes é que a gente está tão acostumado a ouvir, a escutar e a ver um padrão de coisas dentro da mídia que quando isso tem uma quebra, a gente talvez não está preparado para entender. E quando falam em lacração, um desses dois movimentos acontece. Ou a pessoa é realmente conservadora e realmente acredita que as pessoas diferentes da norma não merecem e não devem ocupar espaços, e isso é uma tendência entre as pessoas mais velhas, ou a pessoa tá tão acostumada a ver inclusão e tá tão acostumada a ver a diversidade que ela não se dá conta que isso é revolucionário. A pessoa não se dá conta que isso é uma coisa que só existe agora e por causa de muita luta. E isso é uma tendência entre as pessoas mais novas. Inclusive, as gerações novas estão achando militância cafona. Estão achando cafona você fazer discussões sobre raça, sobre gênero, sobre qualquer coisa que seja, né? O chique agora é fazer bullying, né? Esse que é o chique de agora. Antes que me falem de sororidade, vá merda. Mas então a gente ainda pode olhar pro mercado e se perguntar: ah, mas quem lacra não lucra. As empresas não querem saber de patrocinar projetos voltados ou que tem pessoas LGBTs ou negras ou outras minorias que não fazem parte do status quo. Olha, o capitalismo,
ele é ruim de várias formas, de muitas formas mesmo. Mas uma coisa que o capitalismo entende é que todo mundo é um consumidor em potencial. Então uma empresa, ela não vai querer fazer diferença entre o gay e o hétero, entre o branco e o preto, porque ela quer que tanto gay quanto hétero, tanto branco quanto preto, comprem o produto dela. E a gente pode olhar ainda para respostas atuais do mercado. Será que quem lacra não lucra mesmo? Olha a Jojo Todinho, por exemplo, que foi cortada de vários patrocínios de marcas que ela tinha, depois ela se revelar blogueira de direita e contra a comunidade LGBT. Sou blogueira de direita, tá? Blogueira de direita! Tô livre, pronto! Chega! Blogueira de direita, é isso que eu sou. O que? Em primeira mão a gente tem isso? Blogueira de direita, pronto. Jojo Todinho. Ai, não dá não, gente. Ai, você quer ajudar, sabe, os LGBT. Ai, é tanta sigla, tanta letra também, que não dá pra saber. Nossa, blogueira de direita, pronto. Eu senti que saiu uma coisa de você. Ai, não precisava. O que as marcas não gostam mesmo, o que as empresas não gostam mesmo é de polêmica. As empresas não querem ninguém que abra precedentes para que a credibilidade dele seja questionado, tanto da empresa quanto da marca. Então, no final das contas, a melhor representatividade é aquela que mostra, independente de quem a pessoa é ou de qual grupo social ela pertence, de sexualidade, raça, gênero, origem étnico-social, de tudo que ela consegue e pode estar em qualquer espaço. Não tem nada mais foda do que você ver um pianista super foda e falar: caramba, esse pianista é incrível. E ele ser uma pessoa LGBT que tá só existindo e tá só sendo pianista. Ou você vê um cara que é super bom em moda e que faz roupas como ninguém. E esse cara ser LGBT. E ser LGBT é só um detalhe na vida dele. Ou você vê dois apresentadores que se comunicam muito bem, que têm um talento em criar conexões com outras pessoas, que têm tino comercial, que sabem fazer a ponte entre o público e a marca. E esses dois apresentadores serem um casal LGBT. E isso ser só um detalhe na vida deles. No final das contas, a representatividade, ela não é o final da jornada. Ela é só um detalhe. Se a gente for LGBT e a gente se colocar nos espaços mostrando que a gente é LGBT, sim, porque a gente não pode se esconder. Você não fazer isso ser o final da sua jornada não significa renegar que isso faz parte da sua jornada, mas você ser o melhor naquilo que você faz e sendo sim parte de algum grupo minoritário. Essa é a representatividade mais linda de todas e é a representatividade que ninguém vai poder dizer o contrário. Porque a grande virada de chave da representatividade nas mídias é quando outras pessoas que não fazem parte daquele grupo inicial que a gente falou, dos héteros, brancos, cis, conseguem olhar pra alguém e pensar: essa pessoa passa pela mesma coisa que eu, essa pessoa tem uma trajetória muito parecida com a minha, e essa pessoa tá lá, então eu posso tá também. Essa é a grande virada de chave. E será que esse realmente é o problema do Corrida das Blogueiras? Vamos olhar pra Jade Borg, por exemplo, e pro discurso lindo que o Fih fez pra ela. Jade, eu sei. Ai, deixa eu chorar também. É muito legal saber que você tem um público jovem e às vezes as pessoas falam: pô, as crianças não aprendem nada com influenciadores. Mas se eu fosse um adolescente, uma criança que te assistisse e você passasse essa mensagem sobre pedir ajuda, a minha vida eu acho que seria outra. E com certeza você seria minha diva, sabe? Então é muito gratificante saber que você é uma influenciadora que atinge essas pessoas. E é tão incrível assim, tão profissional assim. Então muito obrigado por ser essa pessoa incrível e passar essa mensagem incrível. O problema, no final das contas, de nenhuma mídia é a representatividade, mas sim a falta dela. Porque com o discurso conservador crescendo cada vez mais, as pessoas não se dão conta de que toda mídia é representativa. Toda mídia tá mostrando alguém. Toda mídia tá falando de algo, de alguma coisa. Então, é impossível a representatividade ser o problema de algo. Na verdade, a falta dela é o maior problema que qualquer mídia pode ter, tá bem? Deixa seu like aqui nesse vídeo, hein? Se inscreve aqui no canal e conta pra mim o que você acha disso tudo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.